Oi, pessoal. Vamos iniciar então a correção das atividades, tá? De segunda e terça-feira, do dia 11 e 12 de maio de 2020, tá? Começando aqui pela segunda-feira, a gente tinha uma atividade no livro interdisciplinar, tá? De História, Geografia e Ciências, a página 46. E ela trazia o seguinte para a gente, ó. Desenvolvimento do espaço urbano. Leia essa canção leia essa letra de uma canção composta há 60 anos e depois responda as perguntas, tá? As questões. Meus tempos de criança. Eu daria tudo o que eu tivesse para voltar aos tempos de criança. Eu não sei para que a gente cresce se não sai da gente essa lembrança. Aos domingos, missa na matriz, da cidadezinha onde eu nasci. Ai, meu Deus, eu era tão feliz no meu pequenino Miraí. Eu, igual a toda meninada, quanta travessura que eu fazia. Jogo de botões sobre a calçada. Eu era feliz e não sabia. Então, pessoal, essa música aí traz pra gente uma reflexão, tá? Sobre tempos de criança, tá? De antigamente, né? E as brincadeiras que as crianças faziam nas ruas, reflexões de como eram as coisas antigamente, há 60 anos atrás, tá? Aqui tem a fonte de onde foi tirada essa música, de Ataúfo Alves e suas pastoras, tá? E aí tinha 3 perguntinhas para vocês fazerem uma reflexão. Como é uma reflexão, as respostas elas são pessoais, tá? Cada um vai responder de acordo com a sua vivência, com a sua experiência, tá bom? A pergunta 1. Você conhece o jogo de botões? Já brincou disso alguma vez? No município onde você mora, as crianças brincam desse jogo sobre as calçadas? Pessoal, município é cidade, tá? A cidade onde você mora. A gente vê aqui na imagem, ó, 2 meninos brincando aqui com futebol de botão. Então, quando ele fala o jogo de botões, provavelmente é esse jogo de futebol de botão que as pessoas antigamente jogavam, né? Então, vocês podem aí falar se vocês conhecem esse tipo de jogo, se vocês já brincaram, se vocês já viram alguém brincando, tá? Sim ou não, quem responder sim, explicar como que viu aí, resposta pessoal, tá? 2. Você conhece os jogos e as brincadeiras da infância de seus pais e avós? Você brinca da mesma forma que eles brincavam? Então, a gente viu aí que existe uma diferença de brincadeiras com o passar dos anos, de geração após geração, tá? As brincadeiras que eu tinha quando era criança não são as mesmas que vocês têm hoje. E assim como seus pais, seus avós, as brincadeiras eram diferentes. Atualmente, vocês têm muito acesso à tecnologia. As brincadeiras envolvem mais videogame, celular, tá? Só que antigamente não tinha tanta tecnologia, as pessoas brincavam mais com brinquedos ou na rua, ou faziam seus próprios jogos e brinquedos, tá? No caso dos meus pais, por exemplo, eles brincavam de chincha, que era um joguinho lá que eles faziam. Eu não sei brincar disso, mas eles falavam sempre para mim desse joguinho. E eu, na minha infância, a gente já não brincava dessas coisas, tá? Então, para vocês estarem conversando aí com seus pais, com seus avós, perguntando que brincadeiras eles tinham na infância deles, se tem alguma brincadeira que vocês brincam hoje, e também se eles tiverem alguma brincadeira diferente, algum jogo, para ensinar para vocês aí, e aí vocês poderem refletir para estar respondendo essa questão 2, tá? Questão 3. Você sabe o que é uma igreja matriz? A cidade onde você mora tem uma? Ela é antiga? Onde se localiza? Então, aí vocês também podem estar conversando com os pais de vocês. Aqui na cidade de São Carlos, a gente tem várias igrejas, tá? Uma igreja muito importante que tem aqui, muito conhecida, é a Catedral, tá? Então, conversa aí com a mãe, ó. Sabe qual é a igreja matriz daqui de São Carlos, né? Onde ela se localiza? Ela é antiga e tal. E está respondendo aí a questão 3. Eles colocam essa como resposta pessoal, porque dependendo da cidade, muda, tá? A igreja. Eu não tenho muita afinidade com as igrejas, então eu não sei qual que é a matriz aqui de São Carlos. Mas depois eu vou dar uma pesquisada, eu afirmo para vocês. Quem tiver aí a família que é mais, tem mais afinidade, principalmente com a religião católica, acho que fica mais fácil de responder essa pergunta, tá bom? Então vamos lá. Atividade de português. Era para copiar esse textinho e as questões no caderno, tá? Então vamos lá. Eu trouxe para vocês esse textinho aí de Vinícius de Moraes, O Girassol. Sempre que o sol pinta de anil todo o céu, o girassol fica um gentil carrossel. Roda, 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 carrossel, roda, 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 rodador. Vai rodando dando mel, vai rodando dando flor.
Sempre que o sol pinta de anil todo o céu, o girassol fica um gentil carrossel. Roda, 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 carrossel, gira, 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 girassol, redondinho como o céu, amarelinho como o sol. Então, a primeira pergunta que trazia para a gente é que tipo de texto é esse, tá? Tendo essa estrutura com versos, com rimas, tá? A gente já sabe que se trata de um poema, tá? Então, resposta da 1, poema. Resposta 2. Quem escreveu? É bom vocês saberem identificar aí o autor do texto, tá? No caso aqui, ó, tá aqui embaixo o nome dele é Vinícius de Moraes. O texto possui quantas estrofes e quantos versos, tá? As estrofes são conjuntos de versos e os versos são cada linha do texto. A gente observa que esse texto possui uma estrofe só, ela não tem divisões de várias estrofes, tá? Então, aqui você vai responder uma estrofe. E quantos versos? Como o verso é cada linha, você tem que contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 versos, tá? O que você sente quando lê esse texto, tá? Pessoal, os poemas, geralmente, eles são feitos para trazer sensações e sentimentos na gente quando a gente lê esse tipo de texto, tá? Então, você tem que ler e dizer o que você sente quando está lendo esse texto sobre o girassol. Então, aqui é resposta pessoal, tá bom? Retire do texto duas palavras que rimem. As palavras que rimam, elas possuem o mesmo som, tá? Na última sílaba. A gente tem aí várias palavras que rimam no texto. Por exemplo, céu rima com carrossel, tá? Rodador rima com flor. Carrossel também rima com mel, tá? Então, a gente tem aí várias palavrinhas que elas vão acabar rimando. Girassol rima com sol. Você tinha que escolher duas e colocar aí na resposta 5. Eu vou colocar carrossel e mel. E vocês poderiam escolher outras que rimam, tá? Rondador e flor, carrossel e céu, sol e girassol, tá bom? Era para escolher as que rimassem. A questão 6 pede para você retirar do texto um verbo, um adjetivo e um substantivo, tá? Para isso, vocês precisam saber identificar as classes de palavras, tá? O que são verbos? Verbos são palavras que indicam ações. O que são adjetivos? Adjetivos são características, tá? Pode ser qualidade, defeito, tamanho, cor, tá bom? E substantivo é tudo que dá nome às coisas, são nomes, tá? Girassol é um substantivo, carrossel é um substantivo, computador é substantivo, tá? É tudo que é nome. Então, vamos retirar do texto primeiro um verbo. A gente tem alguns verbos aí, tá? Pinta é verbo, fica é verbo, roda também é verbo, são ações, tá? Eu vou colocar aqui pintar como um verbo que eu retirei do texto. Um adjetivo. Um dos adjetivos que aparecem aí no texto, a gente tem redondinho, amarelinho, gentil, tá? Todos esses são adjetivos. Redondinho como o céu. Isso daí é um adjetivo que ele deu para céu e para o girassol. Amarelinho, uma característica do sol, uma característica do girassol. Gentil, ele diz que o girassol fica um gentil carrossel. Então, a gente pode escolher uma dessas palavras aí para colocar como adjetivo. Eu escolhi gentil, tá? Um substantivo, tá? Tem vários substantivos, mel, flor, carrossel, céu, sol, girassol. Eu vou escolher aí o que mais aparece, girassol, mas vocês poderiam colocar outros, tá bom? Qual a finalidade desse texto? Pessoal, o finalidade quer dizer objetivo. Existem poemas que vêm para emocionar, poemas que vêm para fazer críticas sociais, críticas políticas, diversas coisas. A gente descobre a finalidade do texto lendo ele. No caso desse poema, o Vinícius de Moraes, ele filosofa um pouco sobre o girassol, sobre a cor do girassol, sobre como ele dá mel, como que é a flor, tá? Então, esse texto, a finalidade dele é emocionar, tá bom? A que coisas o autor compara o girassol?
Aqui no final do texto, ele compara, ele fala que o girassol é redondinho como o céu, amarelinho como o sol. Então, ele compara o girassol ao céu e ao sol, tá bom? O que significa a palavra anil? Pessoal, ele fala pinta de anil todo o céu. Anil nada mais é que um tom de azul, tá? Então, quando ele fala anil, ele está se referindo ao azul. A 10 pedia para vocês ilustrarem o texto, tá? Quando você pega um texto, lê ele e faz um desenho sobre ele, é uma forma de interpretar esse texto também. Então, às vezes, vocês acham que quando eu peço para ilustrar, é só para passar o tempo, e na verdade não é. É uma forma de você interpretar o texto. Se você não lê, você não consegue desenhar sobre o texto, tá? Então, quando vocês fazem um desenho sobre o texto, é uma forma de interpretar. Você está pegando a essência do texto e transformando em um desenho, tá? Não é tão simples quanto parece. Então, para você poder desenhar, você tem que ler o texto, tá bom? Agora, as atividades de terça-feira, tá? Eu trouxe para vocês aí uma atividade de matemática, retomando um pouco esse conteúdo das frações, tá? É importante a gente retomar, porque alguns de vocês estavam tendo dificuldades aí com as frações para entender. Então, a gente vai voltar um pouco aí no básico da fração, para vocês estarem aí conseguindo adquirir esses conceitos básicos sobre fração, para a gente poder aprofundar e ficar mais tranquilo para vocês depois, tá bom? Quando a gente for calcular a fração sobre número, fração sobre valor, porcentagem, tá bom? Então, vamos lá. Fração é a forma de dividir alguma coisa através da razão de dois números inteiros. Dessa forma, nada mais é do que uma divisão, onde o dividendo é o numerador e o divisor é o denominador. Observe. Então, pessoal, a fração nada mais é do que uma divisão, tá? Eu coloquei o exemplo de um círculo aqui. Você pega alguma coisa e divide ela em partes iguais, tá? A quantidade de vezes em que a coisa foi dividida, que seria o número de baixo, tá? É chamado de denominador. E a quantidade que você pega, que você pintou, é o número de cima, que é o seu numerador, tá? Então, o número de baixo, enquanto você dividiu aquela coisa. E o número de cima, quantas partes você pegou. Esse círculo foi dividido em 4 partes iguais, e eu pintei uma só. Então, a fração da parte pintada é 1/4. A fração da parte não pintada, que é esse branquinho aqui, que não foi pintado, ó, foram 3 partes de 4 que não foram pintadas. Então, a fração da parte não pintada é 3/4. Provavelmente, vocês vão pegar atividades que vão pedir para vocês a fração tanto da parte pintada quanto da parte não pintada. Para você poder transformar a figura em fração, você precisa entender como montar a sua fração, tá bom? Então, as atividades aqui, ó. A número 1, eu pedi para vocês transformarem essas figuras em frações. Então, vocês tinham que dar a fração da parte pintada. Eu não pedi da parte não pintada, só da parte pintada. Letra A, gente tem uma figura. Para a gente montar a nossa fração, eu preciso saber quantas partes foi dividido o círculo e quantas eu pintei. Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. Então, eu peguei uma parte de 9. A fração da parte pintada é 1/9, tá? Letra B. A letra B, ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais. E eu pintei uma só. Então, a fração da parte pintada é 1/8. Letra C. A letra C, ela está pintada inteira, tá? O círculo está pintado inteirinho. Então, eu posso dizer que esse círculo representa um inteiro ou 1/1, tá? Porque o círculo inteirinho foi pintado. 1 inteiro ou 1/1. Letra D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes iguais e eu pintei uma só. Então, a fração da parte pintada é 1/6. Letra E. A letra E foi dividida em 3 partes iguais e eu peguei uma só. Então, a fração da parte pintada é 1/3.
Letra F. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu peguei uma parte de 10, então a fração da parte pintada é 1/10. Letra G. A letra G, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu peguei uma parte de 5, a fração da parte pintada é 1/5. Letra H. A letra H foi dividida em duas partes iguais. Então, a fração da parte pintada é 1/2 ou 1/2. Letra I. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partes iguais. Eu peguei uma só, então a minha fração é 1/7. Letra J. A letra J foi dividida em 4 partes iguais, então a fração da parte pintada é 1/4. Eu peguei uma parte de 4. Então, na questão 1, era para fazer isso, para vocês darem uma treinada em transformar figuras em frações, tá? A 2, eu pedia para vocês escreverem como se lê cada uma das frações. É importante a gente saber ler as frações, porque a gente lê elas de uma forma diferente de como a gente lê números, tá? 1/2 a gente lê meio. 2/5 a gente lê 2/5. 3/9 a gente lê 3/9. E 7/10 a gente lê 7/10, tá? A partir do 11, a gente não lê dessa forma, a gente coloca um avos na frente. 1/11, 1/12, 1/25, até chegar no 100, que aí a gente lê 1/100, tá? Aí a gente volta a usar os avos até chegar no 1000, aí é 1/1000, tá? Então, é dessa forma que a gente lê as frações. Até o 10, a gente lê dessa forma: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, tá? E é dessa forma que a gente vai lendo e escrevendo as frações, ok? A atividade 3 pedia para a gente resolver esse probleminha, ó. Elaine comprou uma pizza dividida em 8 pedaços e comeu com a sua irmã apenas 5/8. Represente com o desenho a parte comida da pizza e o que sobrou em uma fração. Então, a gente precisava desenhar a pizza, eu vou desenhar aqui em cima, tá? Tentar desenhar para vocês, ó. A pizza bonitinho, em 8 partes iguais. Minha pizza não vai ficar tão bonitinha quanto no caderno de vocês, tá? Que eu espero que vocês tenham feito com reguinha, né? Então, vamos ver se tem 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes iguais. E aí, a gente ia pintar a parte comida da pizza. Elas comeram quantas partes? Ó, 5 partes de 8. A minha pizza não está dividida em 8 partes iguais? Elas não comeram 5? Então, eu tenho que pintar quantas partes? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pintei 5 partes aí da minha pizza, tá? Claro que no caderninho de vocês vão pintar mais bonitinho, tá? Então, ó, quantas partes sobrou da minha pizza? Não foram 3 partes? Elas comeram 5, sobrou 3. Então, aí, na sua 3, você vai responder com um desenho, tá? Representando a parte da pizza comida e a fração da parte pintada, tá? A fração da parte que sobrou, que não está pintada, é 3/8. Não é 3 partes de 8 que sobrou? Então, é 3/8. Tranquilo? Vamos para as atividades de português, então, tá? As atividades de português eram em cima do livro didático, páginas 65 até 67, trabalhando aí um pouco de substantivos e adjetivos, tá? Então, vamos lá. A gente tinha aí uma história em quadrinho do Menino Maluquinho, onde ele chegava conversando com as meninas, falando para elas adivinharem o que tinha dentro da panela. E ele começou a dar dicas, né? Que era da cor do vestido da Carolina, que era maior que uma folha, que se mexia. E aí elas foram tentando adivinhar o que era. Ele falou que terminava com a letra A, tá? Aí já vem a pergunta, né?
Quais características Maluquinho destacou sobre aquilo que trazia dentro da panela? Era só vocês pegarem na história as características que ele deu para elas adivinharem o que tinha dentro da panela. Ele falou que era verde, maior que uma folha, uma coisa que se mexe e termina com a letra A. Foram essas características que ele deu. B. Nas características, Maluquinho deu alguma pista sobre o gênero masculino ou feminino? Ele falou alguma coisa sobre gênero? Os substantivos possuem gêneros. Por exemplo, a folha é feminino. O botão é masculino. Tinha alguma coisa nas características que o menino maluquinho falou para a gente saber se era feminino ou masculino? Não, tá? Ele não trouxe essa informação. Escreva nomes de coisas que poderiam se encaixar nas características descritas por Maluquinho, tá? Se é uma coisa verde, maior que uma folha, que se mexe e termina com a letra A, as sugestões que a gente poderia colocar aqui, vocês iam colocar de acordo com o que veio na cabecinha de vocês, tá? Mais umas sugestões que eu deixo aí para vocês, ó, poderia ser uma rã, uma cobra, uma tartaruga, uma iguana, tá? Então, são essas sugestões aí trazidas como para vocês colocarem na letra C, tá bom? Aí trouxe para a gente, na questão 9, o restante da historinha. Ele fala que é um réptil, e as meninas saem correndo assustadas porque elas acham que é uma cobra. E aí ele fala, nossa, que meninas malucas, né? Não adivinharam que era a Filomena. E a gente vê uma tartaruguinha, tá bom? Então, A, da 9. As meninas acharam que o Maluquinho trazia uma cobra dentro da panela. Na sua opinião, que pistas dadas por Maluquinho fizeram com que as meninas achassem que ele trazia uma cobra dentro da panela? Na cabeça das meninas, elas já estavam que era um bichinho verde, com as características que ele trouxe. A hora que ele falou réptil, elas veio cobra na cabeça delas. Então elas ficaram com medo. Foram essas características, ó, que era verde, que era maior que uma folha, terminava com a letra A e era um réptil, tá? Essas características que levaram as meninas a achar que era uma cobra. B. Se você fosse o maluquinho, que características destacaria como pistas para que as meninas descobrissem Filomena? Então, como vocês levariam essas meninas a saber que era uma tartaruga que estava dentro da panela do maluquinho, né? Então, aqui fala a resposta pessoal, mas eu vou dar algumas sugestões. Vocês poderiam falar, tem um casco, anda devagar, come folhinha, come frutinha, tá? Então, são características que levariam elas a saber que era uma tartaruguinha. Provavelmente elas sabiam já que o maluquinho tinha uma tartaruga de estimação que chamava Filomena, e seria mais fácil para elas adivinharem aí, tá bom? Então, essas foram as atividades de segunda e terça-feira, tá? Além da revisão das videoaulas que vocês estão acompanhando no Centro de Mídias, tá? Qualquer dúvida é só mandar para a gente. Até mais!